que acontece quando as criaturas de Deus se rebelam contra o seu Criador? Quando usam a liberdade dada por Deus para virarem as costas para Ele? Será que elas são torturadas, castigadas, expulsas do paraíso? A sua resposta vai te mostrar a imagem que você tem de Deus. Bem-vindo à Lógica do Livro. Como vimos no último episódio, Lúcifer escolheu virar as costas para Deus. Ele fez boca de urna com os anjos, vota em mim para o posto de Deus e conseguiu o voto de 1/3 deles. Vimos também que Deus não os destrói, pois isso seria tirar o livre-arbítrio deles. E não pode existir relacionamento sem liberdade. Mas então, você se pergunta, o que Deus faz com as criaturas que escolhem virar as costas para Ele? Será que Deus expulsa todo mundo do céu? Será que Deus castiga aquele povo mandando eles para a terra? Será que Deus manda alguém para o inferno? Preste bastante atenção na pergunta que eu quero te fazer agora e vamos fazer uma comparação. Vamos supor que você seja um adulto responsável por si mesmo, que paga suas próprias contas, mora na sua própria casa, ou seja, você é uma pessoa dona do seu próprio nariz, com livre-arbítrio. Você pode fumar? É isso mesmo, você pode acender um cigarro e fumar esse cigarro? É claro que pode, ninguém vai vir te prender se você acender esse cigarro e começar a poluir os seus próprios pulmões, você é livre para isso. Mas o que aconteceria se você acendesse esse mesmo cigarro dentro de um restaurante lotado? Eu acho que não ia dar muito certo, né? Você seria carinhosamente convidado a se retirar. Mas e onde estava toda a sua liberdade? Não estudamos até aqui que você foi criado livre? Onde está a sua liberdade para fumar onde e quando quiser? A sua liberdade termina onde começa a minha. Ou seja, você é livre para fumar, mas os outros também são livres para escolherem não respirar a sua fumaça ou as consequências da sua escolha. O diabo era livre para viver uma vida sem Deus, uma vida que estava mais para um caminho de morte do que para um caminho de eternidade. O diabo era livre para colocar a si mesmo fora do estilo de funcionamento do universo. Mas depois que todos os anjos tiveram a oportunidade de escolher de que lado ficariam, era a hora do diabo ir fumar as suas ideias em outro lugar. Os 2/3 que haviam escolhido ficar com Deus tinham o direito de ter a paz que escolheram manter, de viver dentro do padrão de funcionamento do universo e das leis que Deus havia criado, sem a intervenção de alguém que estava ali atrapalhando todo mundo. A Bíblia diz que houve então guerra no céu. Mas essa guerra não significa apenas uma luta física, e sim uma guerra de ideias e argumentos. Inclusive a palavra para guerra encontrada no Apocalipse significa polêmica. Houve polêmica no céu. Lúcifer tentou deturpar a ideia, a imagem que as criaturas tinham de seu Criador. E aí hoje em dia muitos perguntam, e por que Deus foi mandar o diabo justo para a terra? Veja, a Bíblia não traz detalhes de tudo aquilo que aconteceu no universo, e sim, apenas aquilo que tem a ver com a nossa história e com o plano da redenção. O diabo não foi necessariamente expulso para a terra, ele foi expulso do céu. E pela lógica, podemos até imaginar que ele poderia sim ter ido fazer boca de urna em qualquer outra civilização criada por Deus. Afinal, todos eram livres para escolher aquele em quem queriam votar. O livro de Gênesis conta como foi essa campanha aqui na Terra, depois dele possivelmente ter falhado em outros lugares. Mas muitos leem Gênesis e dizem o seguinte, esse livro não faz sentido. Quem acreditaria em uma história de cobras falantes, frutas amaldiçoadas e a perda de um paraíso como castigo da desobediência? Mas eu te convido para analisarmos essa história através da lógica. Imagine que o diabo quisesse fazer boca de urna aqui na Terra. Imagine o seguinte, o diabo chegando para Deus e dizendo, olha, o senhor está sendo injusto, pois está aprisionando esse povo, essa humanidade inteira aqui, os dois, né, dentro do jardim, e os impede de tomar decisões por conta própria. Não, diz Deus, eles são livres. Inclusive, o amor e o desenvolvimento de caráter só existem quando existe liberdade. Então eu quero ir lá falar com eles, diria o diabo. Você pode, você é livre para conversar com eles. Mas tem apenas uma coisa, você não tem o direito de ficar atazanando o ser humano. Você terá apenas um local restrito no jardim. E caso eles escolham, eles queiram falar contigo, eles tomarão a decisão de se dirigirem até esse local. Dessa forma, não haverá problema de você ficar importunando a humanidade. A sua liberdade de falar com eles termina onde começa a liberdade deles
de quererem ou não falar com você. Imagino que você já sabe qual seria esse lugar. Veja bem, a árvore do bem e do mal não é uma ideia viajada, como alguns pensam. Que absurdo, o destino da humanidade estar numa fruta. Não, não é nada disso. A fruta era a representação da escolha que eles estariam fazendo. Imagine, o destino de uma nação não está na urna de votação, mas no dia das eleições, você usa aquela urna de votação para escolher em quem você quer votar, em quem você quer colocar o poder do seu país. E se você vota em um determinado candidato e a maioria da nação vota no mesmo candidato, ele ganha. E se ele ganha, é ele que vai controlar boa parte daquele país, das leis daquele país, dos impostos e como que aquele país irá se comportar nos próximos 4 anos. A árvore, a fruta, representavam esse voto. Aquela árvore era a representação da liberdade que a humanidade tinha de escolher ficar com Deus, permanecer com Deus como líder ou ficarem do lado do diabo, votarem no diabo como líder. Deus deixa bem claro que no dia que eles comessem da fruta, ou seja, no dia que eles votassem no diabo, ele seria o governador deles. Não era apenas um castigo pela desobediência, mas a consequência natural das escolhas feitas pela humanidade. E você conhece a história. O ser humano escolhe ir até lá. E o diabo começa usando mentiras. Não é verdade que Deus não te deixa comer de nenhuma fruta desse jardim? Veja que essa pergunta ela vem misturada com uma afirmação. Não é verdade que a sua religiosidade te impede de ser feliz? Não é verdade que o Deus que você adora limita o seu prazer? Você percebe que a primeira coisa que sai da boca dele é uma deturpação da realidade. Deus não havia limitado ninguém. Ele havia apenas ensinado sobre causa e consequência, mas o diabo precisa criar uma distorção da imagem que Eva tinha de Deus. E ele começa lançando um distúrbio na realidade que ela conhecia. Essa mentira chama tanto a atenção de Eva por ser tão contrária àquilo que ela conhecia, que ela sente na obrigação de ir lá e defender a Deus. Não, não é assim não. Nós podemos comer de todas, menos dessa. Essa, na verdade, não podemos nem encostar nela. Deus não precisa de ninguém defendendo ele. Deus não precisa que você se torne o advogado dele. O problema aqui é que ela deu atenção, ela deu ouvidos ao diabo, ela deu vazão à conversa. E então, uma vez que ela tomou essa decisão, já era tarde demais. O diabo continua a sua construção de uma imagem de um Deus libertador. Não, vocês não vão morrer, mas terão seus olhos abertos e serão como Deus. Veja, Deus limita o prazer que você tem, mas se você fizer aquilo que está contrário ao plano de funcionamento do universo, você vai ser mais feliz, a sua vida vai ser mais legal. Quando Eva se convence de que aquilo que o diabo está falando poderia ser verdade, a imagem que ela tem de Deus, a visão que ela tem de Deus é completamente distorcida e ela começa a acreditar em uma ilusão. A visão que Eva tem da realidade já não é mais a mesma. E nessa ilusão, Deus já não é tão bom assim. Sua reputação foi dramaticamente manchada pela história contada por Satanás. Agora, com uma nova perspectiva da realidade, Eva decide usar a liberdade de escolha que ela tem e votar no diabo, através da urna de votação, ou seja, a fruta da árvore do bem e do mal. Você conhece a história? Adão também come e pronto. Agora, com 100% dos votos da humanidade, o diabo ganha as eleições para príncipe deste mundo. Mais tarde, eles perceberam a realidade, que a consequência da escolha que eles tinham feito levaria eventualmente para a morte. Amigos, quais estão sendo as suas escolhas no seu dia a dia? Elas estão sendo baseadas na realidade ou na ilusão que frequentemente é colocada diante dos nossos olhos? As suas decisões são realmente suas? Ou você está sendo influenciado, bombardeado por todos os lados para escolher o que outros querem que você escolha e que no final das contas vai beneficiar apenas a eles? Adão e Eva pedem perdão, pedem para voltar. Eles percebem que não valia a pena, percebem que haviam cometido um grande erro. Mas é simples, certo? Se Deus é todo-poderoso, é só Ele perdoar e restaurar tudo como havia sido antes. É só Deus recomeçar do último checkpoint. Para que complicar tanto?
Por que que hoje eu preciso pagar pelos erros e pelas decisões que pessoas fizeram milênios atrás? Por que que estamos vivendo tudo isso se era tão simples? Um Deus poderoso que os amava poderia simplesmente ter resolvido o problema? Não perca o próximo episódio da Lógica do Livro. E ali nós vamos estudar um pouquinho mais de como Deus resolveu o problema.